Olá, sou Rogério Gomes e vou comentar sobre a seleção de 3 obras que tratam na relação imagem e palavra. Relação essa que penso no elemento gráfico, do próprio caractere, da tipográfico, assim como no elemento simbólico e de complementariedade que a palavra se sobrepõe à imagem. Nesse sentido, o crítico pernambucano Moacir dos Anjos comenta sobre o meu trabalho que uma das mais evidentes características é o fato de, embora ancorado em imagens, não abandonar então o desejo pela linguagem escrita, sustentando uma vontade de proximidade e mistura. De fato, é essa maneira como eu penso. A sobreposição, a mistura, a hibridação entre palavra e imagem. É isso que acontece com o trabalho Alma, que foi apresentado primeiramente em 98 na exposição preferencial para a segunda Bienal Internacional de Curitiba. Posteriormente, em 2001, 2002 aproximadamente, ele é apresentado na exposição Nefelibatas no MAN, quando então a obra é incorporada ao acervo da coleção. Para essa exposição, Ricardo Rezende, curador da exposição Nefelibatas, comenta que a representação das nuvens na arte é um assunto muito antigo, impossível não nos lembrarmos dele quando vemos os céus turbulentos e carregados de nuvens negras, prontas a desabarem sobre nossas cabeças nas assustadoras pinturas de William Turner, artista inglês do século XIX. Talvez seja esse o pintor que mais soube representar a força daquele fenômeno natural, que deslumbra a todos aqueles que se dão ao prazer indescritível de se permitirem o encantamento que o simples deslocar do olhar acima de nossos horizontes permite, ao nos depararmos com a imensidão do céu e de todo o seu conteúdo e significado. Para esse artista do período romântico, as nuvens funcionam como um órgão principal da expressão do sentimento da pequenez humana, diante de sua derrota, frente aos fenômenos turbulentos e violentos da natureza vindos do céu. O projeto, nada mais útil que o silêncio, se propõe como um jogo compositivo que estabelece tensões e aproximações entre o visual e o verbal, a partir de registros fotográficos realizados nos painéis de azulejos da Igreja e Convento de São Francisco, em Salvador, que retratam todo tipo de entidades pagãs da mitologia greco-romana. O processo criativo refere-se à pintura com a elaboração de uma paleta cromática das tonalidades encontradas nos painéis de azulejos, e sobre ela foi adicionada uma camada textual. A esses elementos compositivos são adicionados paralelamente aos fragmentos fotográficos captados em cenas retratadas nos azulejos. Sobre a obra Preciso Acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui, destaca uma citação do crítico pernambucano Moacir dos Anjos, em que comenta na apresentação do meu livro Preciso Acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui, ele destaca a seguinte observação sobre a obra. É curioso que em quase nenhum dos trabalhos do artista exista a presença da figura humana, sendo mais frequente encontrar neles espaços sem gente. Embora sempre subentendidos na impressão que as fotografias deixam em quem as examina, somente em poucas ocasiões o registro dos corpos que habitam os territórios fixados são postos à vista. Uma dessas exceções é o político composto de 8 imagens, arranjados de forma a ter um vazio no centro, que mostram como se fossem estilos de uma cena filmada à distância. Um jovem correndo na praia, acompanhado de um cão. Não há qualquer intenção naturalista na captura dessas imagens tomadas ao acaso, às quais é dado um título desconcertante. Incrível como o distúrbio afeta a credibilidade. Tudo ali é filtrado por um vermelho intenso, de alguma maneira torcendo os sentidos dessa prosaica ação poderia, de outro modo, possuir. Sentidos que são formados através do olhar de quem considera sua estranheza. O que é crível ou não nunca é, aqui, algo objetivo,
sendo antes resultado de uma negociação em aberto, em que Rogério Gomes estabelece com qualquer um que se depare com suas fotografias.